Olá, este é o nosso Contraplano, sempre com muita cultura e informação para você, que sempre nos acompanha aqui pela TV Câmara Jacareí ou pelas nossas redes sociais. O programa de hoje está para lá de viajante. Isso mesmo, viajante, porque a nossa convidada é apaixonada por escrever e viajar. O Contraplano recebe a jornalista Érica França, que acabou juntando as duas paixões e criou o blog Viajante em Tempo Integral. Isso mesmo, Érica. Primeiro eu queria te agradecer, né, pela sua presença aqui com a gente. E fala um pouquinho pra gente sobre essa sua relação mesmo de escrever e viajar. Tá, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, estou muito feliz. E bom, eu sou jornalista já há quase 15 anos. E eu sempre trabalhei em jornal diário, cobria bastante coisa, aquela hard news, né, política, polícia, e eu amo viajar. Então, acho que para quebrar um pouco desse dia a dia tumultuado, duro, né, a gente lida com coisas ruins às vezes, eu sempre gostei muito de escrever sobre viagem, que é a minha maior paixão. E há 6 anos eu fiz o blog Viajante Tempo Integral, que começou como um hobby, para eu realmente descarregar isso, sabe? Assim, era quase uma terapia e eu dividia mais com os amigos, assim, as dicas de viagem. Mas aí nesses 6 anos ele foi crescendo, eu fui profissionalizando o blog e como era referência para amigos, o amigo fala para outro amigo, fala, olha, eu tenho uma amiga que adora viajar, ela escreve lá no blog. E aí hoje, então, eu faço dele a minha principal atividade e deixei um pouquinho o hard news de lado para falar um pouco mais de viagem, que é algo que eu gosto tanto. Érica, você falou aí de que você gosta muito de escrever sobre viagem. Agora, quando que despertou essa sua paixão pela viagem? Acho que desde sempre. Na verdade, quando criança, eu não viajava muito, assim. Acho que não era uma prioridade para os meus pais, eu acabava só indo para a praia, sabe? Esse negócio mais comum. Mas eu era muito curiosa, eu sempre gostei muito de explorar as coisas. E aí, conforme eu fui crescendo, comecei a viajar com os amigos, aí casei, continuei viajando e acho que, enfim, foi dessa curiosidade que me levou tanto para o jornalismo que acabou me levando para a viagem também. E me fala um pouquinho, em que momento você entendeu que era assim, você viajava, né? Você tem essa prática de viajar e que valeria a pena escrever sobre essas viagens. Assim, quando você teve essa ideia de que o blog era uma ferramenta para fazer isso? Assim? Tá, primeiro foi o que eu falei, assim, foi realmente para mim. Eu acho que eu escrevia mais para eu reviver a viagem, sabe? Era uma coisa muito minha. Mas com o tempo eu percebi que isso podia ajudar as pessoas, porque a gente ouve bastante assim, mas quem não gosta de viajar, né? Mas, poxa, viajar é caro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. E eu percebi, porque assim, eu nunca tive dinheiro nem tempo, né? Nós somos jornalistas. Sim, sim. Mas eu conseguia viajar mesmo assim. Então eu fui vendo que isso, na verdade, eram estratégias que eu ia tendo, assim, de como economizar, como viajar com economia, em vez de ficar no hotel, ficar no hostel, de repente viajar fora de temporada. E aí eu percebi que isso podia ajudar outras pessoas, entendeu? Uhum. E dessas suas viagens aí, fala um pouquinho pra gente, assim, no Brasil, você tem mais ou menos ideia de quantos lugares você já conheceu, de quantas cidades você já... Não tenho. Eu não conheço tanto. Eu sempre falo que eu viajo muito menos do que eu gostaria, na verdade. Mas assim, pra mim, sair da área de cobertura, sabe, já é uma viagem. Não precisa, de repente, ser pra tão longe ou pra fora. Então, praticamente todo fim de semana eu tento ir pra um lugar novo. Pode ser na cidade ao lado, pode ser perto, pode ser só no estado ao lado, um feriado prolongado. Mas eu conheço bastante coisa de São Paulo, Minas, tento conhecer as capitais. Eu conheço pouco do Nordeste ainda, por incrível que pareça. Eu acho que talvez porque o Nordeste é um destino caro, então quando eu começo a pesquisar, eu acabo indo para um destino um pouco mais barato. Mas acho que já conheço bastante coisa. Tem muito para conhecer ainda, claro, né? Você falou do Nordeste, eu particularmente também viajo bastante, gosto muito de viajar. E o Nordeste é um lugar que, assim, eu tento também me esforçar e realmente, assim, você comparando com viagens para fora do Brasil, por exemplo, às vezes é o mesmo valor, né? A gente está dentro do mesmo país, mas ainda assim, às vezes, essa dificuldade financeira para viajar internamente nos impede, né? Mas é aquilo que eu falei, assim, de repente não precisa ir para o Nordeste. Se você quer ir para uma praia, quer uma praia paradisíaca, ou quer uma praia mais calma, o litoral norte também tem, sabe? Praias ou lindas, ali, o Rio de Janeiro lugares também lindos, tá perto, né? Exatamente. Então dá para você estipular o tipo de viagem que você quer fazer, aí você pega o budget, né, o orçamento que você tem e combina as duas coisas. Uhum. Você podia, assim, com a sua experiência de viagens, uma pessoa que gosta de se aventurar, você teria, assim, mais ou menos dicas de como essa pessoa
o que ela precisa para se organizar em relação à viagem, talvez viagens mais de aventuras, né? Que demanda talvez alguns cuidados, algumas necessidades especiais, assim. Tá, bom, eu não sou especialista em viagem de aventura. Hoje eu viajo com criança, então, enfim, é mais light, né? Mas, enfim, uma coisa que eu acho que é até comum, assim, para os viajantes é isso. Na hora de você organizar a viagem, de decidir o destino, é primeiro decidir o tipo de viagem que você quer fazer. Então, quer fazer uma viagem de aventura ou ecoturismo, quer fazer trekking ou alguma outra atividade, define esse tipo de viagem que você quer e aí você parte para ver os destinos que te atendem. Porque, de repente, o seu sonho é pular de bungee jump lá na Nova Zelândia, mas agora não dá. Aí você começa a ver, tá bom, então vamos trazer um pouquinho mais para perto. Onde que dá para fazer alguma coisa parecida? E, de repente, você descobre que Socorro tem várias atividades radicais também. Certo. Tá dentro do seu orçamento, dentro do tempo de que você dispõe. Então, acho que para começar a organizar é isso aí. Define o tipo de viagem, vê o seu orçamento e aí você escolhe o destino. E você, Érica, quando você se organiza para suas viagens, né? Me fala um pouquinho assim, como você foca esse roteiro, como se você se organiza para escolher o seu destino, né, de viagem. Olha, é até difícil, porque, enfim, eu falo que o meu sonho é conhecer o mundo inteiro, né? Então, eu preciso de algumas encarnações para isso. Muitas vezes, especialmente quando eu estava em redação, assim, que eu tinha pouco tempo, a escolha era assim, eu vi uma promoção de passagem aérea, eu comprava passagem aérea e eu ia para o lugar. Porque eu sempre quero conhecer um lugar novo, não interessa qual lugar é. Mas hoje eu realmente vejo isso, assim, o tipo de viagem que eu quero fazer, o tempo de que eu disponho, e aí eu decido o destino. E claro, o orçamento, mas primeiro é o tipo de viagem. Como eu tô com criança, eu fico pensando assim, tá, um lugar que a Carol também vai gostar, que vai ser bacana de ir com ela. Vejo o clima, de repente, sabe, não quero ir no inverno, ou não tô dispondo de um orçamento para comprar roupa de inverno agora. Então, primeiro eu vejo o tipo de viagem, e aí vamos pro orçamento, em seguida qualquer destino. Dentre as suas escolhas, assim, já teve alguma que te frustrou mesmo, assim, porque você planejou ela e aí quando chegou no orçamento você viu que era inviável? Existe isso muito com frequência ou não? O fato de você se organizar com planejamento, ela acaba não acontecendo isso? Não acontece tanto pelo que eu te falei, que eu realmente sinto isso, assim, que qualquer lugar novo, pra mim, é uma aventura, é uma descoberta, sabe? Então eu acabo não me frustrando. Agora, eu tenho o sonho de conhecer a Grécia. Eu ainda não consegui ir lá. Eu já fui ali do ladinho, fui até a Itália, mas não fui pra Grécia. E agora, com o euro alto, né? Então a gente vai pesquisar. Ai, meu Deus, o euro tá muito caro. Mas é assim, também existe a possibilidade de ir. É mais uma questão de organizar mesmo, né? Ver planejamento. o tempo. Exato, o euro tá caro, mas você fica em hostel. Né? Tem formas de você se hospedar gratuitamente, tem o house sitting, tem, enfim, uma infinidade aí de opções de você economizar. Então, acho que não dá pra frustrar, não. É só não ter muita expectativa, né? Assim, eu vou ficar num... Volta pra realidade, né? Assim, vê o que você pode e aí você vai. Às vezes a gente vê aquela viagem da revista ou da TV, ela não casa com a sua realidade. Aí pode ter uma frustração. Caso contrário, acho que dá pra ir pra qualquer lugar, desde que você se planeje melhor, assim. Ou seja, uma pessoa que não precisa, para fazer uma viagem bacana... claro, ela precisa do planejamento, mas você acha que ela não precisa ter somente tempo e dinheiro, ou seja, ela consegue, independente dessa situação, fazer uma viagem... Eu acredito que sim. Eu realmente acredito. Assim, é um dos motes do meu blog, do meu trabalho, que qualquer um pode viajar. Precisa de planejamento e organização. Se você se planejar, fizer a pesquisa adequada, você consegue ir para onde você quiser. E muitas vezes por 1/3 do preço que você acreditava que, sabe, que ia demandar para conhecer aquele lugar. E esse planejamento requer, talvez, antecedência, né? Assim, é importante que a pessoa, no planejamento, se organize, não para uma viagem, talvez, de momento, né? Na próxima semana eu já quero viajar e aí que vai procurar as passagens. É importante que ela escolha, né, isso antes, que ela faça isso com o tempo, né? É que ela tenha em mente, né? Se já tem férias marcadas, então já começa a fazer uma pesquisa antes. Porque dá também para viajar uma semana antes, mas aí você vai pegar a promoção. Você não, de repente, uma semana antes para a Grécia, pode ser que você pegue um valor muito alto, né? Mas se você falar, semana que vem eu tô de folga, para onde eu vou? De novo, tipo de viagem que eu quero fazer, e aí você vê onde dá para ir. Qual é a tua viagem do seu sonho, assim? Aquela que você acha que talvez ainda não fez... Todas que eu ainda não fiz. Todas. Assim, a gente sempre fala que a melhor viagem é a próxima, né? Eu quero muito conhecer a Grécia, como eu te falei, e o Sudeste Asiático. Eu
tenho que fazer um mochilão lá e logo, que eu tô com muita vontade. Então, acho que essas são as 2 viagens do sonho no momento, assim. E a minha filha quer conhecer a neve. Então, eu acabo pegando o sonho dela, assim, então... Você falou de Grécia. Quer ver a Elsa, sabe? Aquela coisa de criança. De criança, né? Exato. Você falou de Grécia, assim, eu, por exemplo, não conheço a Europa, mas eu tenho um desejo muito grande de conhecer, por exemplo, Petra. É um lugar que eu já li um pouco, vi um pouco, eu acho que deve ser uma coisa fantástica. Assim, esses lugares mais naturais, assim, né? Eu acho que particularmente, eu tenho mais interesse do que cidades grandes. Claro, gostaria muito de conhecer as capitais da Europa, mas eu acho que você falou Grécia, eu lembrei um pouco dessas coisas mais naturais, assim. Tem lugares magníficos, né? E tudo, assim, tem o seu lado bom. Cidade grande, às vezes a gente quer fugir de cidade grande, né? Porque eu morava em São Paulo, eu queria ir pro mato. Às vezes, né? Agora, assim, me dá uma vontade de ir pra cidade grande, porque também tem ali N atrações, né? E tem aquele ar cosmopolita. Então, todos os lugares, assim, tem alguma coisa bacana para você sentir, curtir. Erika, você tem alguma dica para marinheiros de primeira viagem? Assim, pessoas que, de repente, nunca fizeram isso e gostariam, né? Gostariam de começar a fazer esses mochilões ou essas viagens perto ou longe? Sim. Teria alguma dica? Tem uma dica que eu costumo falar, assim, para quem viaja com criança, mas que eu acho que se casa bem. Que é você se sentir confortável com o que você vai fazer. Porque às vezes a gente vê ali de novo a viagem da TV, a viagem do vizinho, a viagem da revista e quer reproduzir aquilo, mas de repente aquilo a gente não se sente bem fazendo, sabe? Eu falo com mães que me perguntam, mas dá pra viajar com bebê, dá pra viajar com criança pequena? Sim, dá, mas você se sente bem fazendo isso? Porque se você for ficar estressada 10 horas no avião, com medo que seu filho chore, com medo que faça xixi, com medo... não vai ser legal pra você. Mas outras pessoas fazem e é ótimo. Então é assim, o que você sente confortável? Você se sente confortável indo pra fora? Você se sente confortável indo de avião numa viagem longa? Ou você não gosta de avião? Porque tem gente que não gosta de avião. Sim. Eu tenho uma amiga que ela só viaja de carro. Ela roda pra todo lado, mas é de carro. Ela não vai de avião pra lugar nenhum. Então assim, não, eu quero ir de carro. Ok, então, assim, dá um passo de cada vez, sabe? Não fica também colocando aquele negócio muito grande, porque gera estresse e a viagem, que é para ser uma coisa prazerosa, acaba não sendo. Então, assim, pensa, o que você se sente confortável fazendo? E aí dá um passinho de cada vez. Você falou de hospedagens para ficar em hostels. Hostel normalmente é uma opção das mais baratas, né? E também por conta... eu particularmente gosto bastante pelo fato de você ter diversas pessoas de diversos países, né? Sim. Que você pode ter essa convivência, né? Essas trocas de experiências. Exato. O hostel, assim, é uma das hospedagens mais legais, né? Eu acredito eu particularmente também gosto bastante. Porque a gente conhece gente do mundo inteiro, troca ideia. Aí, é muito bacana, assim, acho que essa troca é muito legal. E fora que é uma hospedagem econômica. Outro tipo de hospedagem bem econômica é apartamento alugado. É você, de repente, em vez de você ficar no hostel ou no hotel, numa pousada, se você for ficar 4 ou 5 dias, pelo menos, numa cidade, vê a possibilidade de alugar um lugar. Porque costuma sair mais barato, aí você consegue economizar também com alimentação, você pode cozinhar em casa, fazer uma refeição ou outra em casa. E também é legal porque você se sente morador da cidade, sabe? Você conhece o vizinho, você vai todo dia ali naquele mesmo prédio, conhece a vizinhança, então é uma coisa que eu gosto muito. É o meu jeito preferido hoje, assim, de viajar. De viajar. E sobre viagens internacionais, Erika, você já fez algumas, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, sobre essas experiências. É difícil viajar para fora por conta de ser um custo maior? Ou... Não, assim, como eu te falei, eu não conheço o Nordeste quase nada, né? Uma grande falha, inclusive. Mas eu fui 4 vezes para Buenos Aires. As 4 vezes eu queria ir para o Nordeste. Só que o orçamento não dava para ir para o Nordeste, eu fui para Buenos Aires. Então, não, assim, viajar para fora não necessariamente é mais caro. Principalmente aqui perto, assim, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia. Esses lugares acabam sendo até mais baratos do que vários destinos do Brasil. E são experiências muito riquíssimas também, né? Tanto viajar aqui dentro quanto viajar para fora. A gente conhece costume novo, gente nova, a comida é nova, é tudo diferente. Então, assim, isso é muito enriquecedor. O que você acha que uma pessoa, quando escolhe uma viagem internacional, o que ela precisa para se organizar? Você acha que é diferente isso de uma viagem dentro do país ou não? Acaba sendo a mesma... Eu acredito que talvez a principal diferença seja em relação à documentação.
ficar atento se o lugar para onde você vai precisa de visto, precisa de passaporte. Se de repente você tem um passaporte, mas ele está vencendo, dependendo do país para onde você for, ele tem que ter 6 meses ainda de prazo para vencer. Então, às vezes você está lá com seu passaporte válido, vai para a Europa, não dá para viajar, não consegue embarcar. Então, acho que a principal diferença, assim, na hora de organizar uma viagem para o exterior é a documentação. Esse é o primeiro ponto. Legal. Bom, pessoal, a gente vai parar um pouquinho, alguns minutinhos aqui para um breve café e voltamos daqui a pouco com mais histórias e curiosidades das viagens da Érica França. Não sai daí.